Livinho é campeão da Classic Physique do NPC Muscle Contest disputado neste fim de semana em Curitiba. Gabriel Zancanelli em segundo lugar. Eu reagi à brincadeira dele chegando de cadeira de roda ontem, mas eu prometi para vocês que eu iria reagir ao resultado da competição também, porque eu estava esperando muito. Tudo bem? Então fica até o final do vídeo, porque eu vou dar minhas opiniões bem sinceras sobre tudo o que rolou nessa competição. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Antes de partir para o conteúdo, dá aquela força para você receber mais conteúdos de maromba aqui. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e hype o vídeo. Bora pro conteúdo. Vou começar então mostrando o vídeo das finais. E o Zancanelli, ele tá no meio. Quem acompanha um pouco de bodybuilding, sabe um pouco das regras, sabe que quando o atleta é colocado no centro, ele está em bons lençóis, né? A arbitragem está gostando. Então o Zancanelli e o Livinho ficaram confrontando o tempo todo no centro, né? Mas eu quero fazer um adendo aqui quanto à qualidade da iluminação, né? Eu procurei ver a respeito disso, se o problema estava nessa imagem desse celular que gravou essa imagem, mas não. Muita gente que estava lá no evento reclamou muito na iluminação e você percebe que fica vários pontos falhos, né, de sombras que impede muitas vezes dos árbitros verem os detalhamentos. Olha só, isso praticamente apagou o abdômen aqui do Zancanelli fazendo vácuo, fica uma sombrona aqui, né? Olha só, nesse outro atleta aqui, né? É complicado isso, né? Tem que ver essa iluminação, cara. A iluminação numa competição de bodybuilding é fundamental, não pode ficar esses pontos falhos. Tem que ter uma iluminação de frente e para facilitar com que a gente consiga visualizar a iluminação, os detalhamentos vindo de baixo para cima também, né? Não só de cima para baixo. E às vezes parece que a iluminação só fica em cima e aí quando a gente bate o olho aqui fica essas sombras. Faltou iluminação também de frente pro palco, né? E enfim, olha aí a pose de costas, os detalhamentos, incrível, né? O pessoal tava comentando que o Zancanelli tava faltando alguns detalhes, mas depois de tudo que aconteceu com ele, eu acho que ele tá no lucro, cara. Eu sou muito fã do Zancanelli, vou estar sempre apoiando ele. Nesse outro vídeo você vê que houve uma alteração de posições para eles visualizarem melhor cada detalhe. O Zancanelli estava bem detalhado. Tudo bem que a imagem não é das melhores, você acompanhar presencialmente você consegue ver muito mais detalhes, né? Mas a iluminação muitas vezes não ajuda, cara. Tá vendo? Olha só a sombra, olha o detalhamento de costas deles. Incrível, né? O posterior do Zancanelli está muito bem, apesar que um marca mais que o outro. São pequenos detalhes que eles vão sendo arrumados com o tempo. Escreve aí nos comentários tudo aquilo que você achou, toda a sua impressão, toda a sua opinião é muito bem-vinda, tá? Eu quero saber da sua opinião para a gente compartilhar e debater. Abdômen, coxa em cima e aqui embaixo a foto do duplo bíceps de frente. E aqui eles fazem a expansão dorsal de frente, né? Aqui pose livre, cada um faz a sua melhor. Mas é isso, Livinho campeão, e aqui você vê o Livinho campeão e classificado para o Mr. Olímpia. Parabéns para o Livinho, mostrou um excelente shape, uma excelente condição física, né? Todo mérito para ele. Beleza, sou muito fã do Zancanelli, também mereceu, mas depois de algum período dele afastado pelas lesões, aquela urucubaca toda, mas cara, foi uma competição boa, cara, foi um evento bem pau a pau. O pessoal tá falando muito também do Menegatti, mas ele apresentou uma condição semelhante que aconteceu com o Ramon naquele Mr. Olímpia, de começar a suar e borrar o shape, e comprometeu totalmente a participação dele. Não vou nem entrar em detalhe se tem a ver com a finalização, se a culpa foi do Cruz, que é o treinador dele e tudo mais. Não vou ficar entrando nessa polêmica, tá? Não quero ficar me metendo em treta que depois eu não tenho cabeça para ficar debatendo com gente. Mas quero saber a sua opinião também a respeito disso. O que você achou
dessa participação. Eu gostei demais. Aqui é o momento exato que o Zancanelli é chamado como o segundo lugar e o Livinho comemora muito, merecidamente, parabéns, muito bom, né? E dá aquela vibradinha discreta, né? Depois de tudo, não sei o que estava passando na cabeça dele, mas depois de tudo ficou uma sensação, acho que valeu a pena. Foi um bom comeback. E a foto, eu mostrei essa foto no início, mas é a foto da premiação geral. Livinho aqui louvando ao Senhor, levantando o troféu, classificado para o Mr. Olímpia. Mas eu quero falar de um assunto um tanto chato assim, sabe? Que se refere quanto que a desgraça e a polêmica engaja muito mais. Que você tá vendo aqui o Marcelo Cruz, e ficou no centro da polêmica desde o falecimento do Gabriel Gunley, que aliás, se estivesse ainda entre nós, participaria desse evento Muscle Contest em Curitiba, e o pessoal tá, sabe, descendo a lenha nele, falando que ele até, sabe, foi o responsável pelo óbito. Eu não vou entrar nessa questão, tá? Não quero saber disso, sabe? Eu fiz um vídeo comentando nesse assunto, prometi que não ia mais falar sobre esse assunto, que senão fica choração na carniça, sabe? Não quero falar, mas você vê a mesma pessoa agora envolvida em duas situações totalmente opostas, porque ao mesmo tempo que um atleta dele foi top 1, um outro atleta dele, o Menegatti, né, o Livinho é atleta do Marcelo Cruz, foi top 1, mas o Menegatti ficou em top 5 e são atletas do Marcelo Cruz, tudo bem? E ele fez um pronunciamento sobre cada um dos casos, né? Vou ler primeiro do Livinho, que ele fala aqui: Livinho, sempre é muito emocionante ver o seu potencial sendo reconhecido e hoje, sem dúvidas, foi mais um daqueles dias para escrever no livro da vida. Mantendo o seu título aqui nessa competição, só me resta parabenizar por tanta dedicação, esforço e confiança em meu trabalho. Oficialmente classificado para o Mr. Olímpia 2026, siga em oração para que esse visto saia e o mundo possa te ver. Parabéns, desfrute do seu momento. Foi classificado, mas tem a questão de documentos ali. A gente sabe que, né, os Estados Unidos não tem facilitado muito, né? Quem está acompanhando a Copa do Mundo viu cenas, enfim. E aí ele faz o pronunciamento do top 5 do Menegatti, tá? E o Menegatti, como eu falei, ele teve aquele problema de sudorese, igual o Ramon teve no ano retrasado no Mr. Olímpia, que borrou tudo o shape dele, fez ele cair classificação. E o Cruz, ele fala: o campeão não é aquele que não perde, mas aquele que diante da derrota levanta a cabeça e mantém-se firme para buscar a vitória. Sei que caímos, mas juntos nos levantaremos. De longe foi aquilo que esperávamos, mas voltaremos mais fortes e preparados. Acredito imensamente no seu potencial, sua entrega e dedicação no processo e sei que vamos chegar lá. Conte sempre comigo para buscar seus sonhos e objetivos. E a polêmica que rola em cima, né, é que o Menegatti, alguns meses atrás, ele dispensou o trabalho do Pacholok para focar só com o Cruz no andamento das suas competições, e o pessoal fala que teria sido por causa da patrocinadora Integral Médica, mas essa semana o Marcelo Cruz anunciou o seu desligamento da Integral Médica, tanto é que está com roupa branca aqui, e o pessoal está crucificando mais ainda, né, depois de tudo que aconteceu com o Gunley, que o Cruz era o treinador do Gunley e tudo mais, mas eu não quero mais tocar nesse assunto, né? Eu fiz um vídeo, prometi que eu só faria um vídeo e foi aquilo lá, tá? Não quero mais tocar nesse assunto, não quero entrar mais nesse detalhe, mas é impressionante, como eu falei, como que a desgraça engaja muito mais, ó. Eu vi os comentários aqui, eu não vi um único comentário falando: pô, Cruz, que pena
que não deu bom com o Menegatti, mas parabéns por ter feito o Livinho campeão, por ter ajudado o Livinho a ser campeão. Não, o pessoal só descendo da lenha por causa do resultado do Menegatti, né? É impressionante como que muitas vezes as redes sociais são tóxicas mesmo, cara. E a gente que tá nesse meio, a gente às vezes tem que ter uma proteção espiritual, sabe? Pra não deixar isso fazer parte da nossa vida, assim, sabe? Não deixar o nosso comportamento se amoldar com isso, sabe? A gente tem que peneirar, tem que se proteger espiritualmente por causa desse mal que rola, sabe? O pessoal só descendo a lenha. Ninguém falou aqui, parabéns pelo resultado com o Livinho, que foi top 1. O pessoal só descendo a lenha por causa do resultado do Menegatti, por causa da sudorese, né? Volta pro Pacholok, Menegatti, você é um dos melhores atletas do Brasil e do mundo, não merecia um resultado desse. Aí um outro fala, pra mim campeão é aquele que sobe no palco com o melhor físico e recebe o troféu em primeiro lugar, né? O cara não sabe se às vezes o cara passou por alguma situação complicada e tá lá enfrentando adversidades, sabe? Eu acho que só da pessoa existir, vir ao mundo, pra mim já é um campeão. Já começa daí. Tudo bem que nível de competição, eu entendo o lado dele e tal, mas calma, né, o gafanhoto. O que aconteceu com o Menegatti? Ficou em quinto. Deu problema da sudorese, igual o Ramon no ano retrasado. Destruiu o físico do cara, kkkk. Zanca pegou Cris Aceto, sem dúvidas, melhor shape da vida. Menegatti tava com baixo top 7 Olímpia, foi pro Cruz e deu merda, kkkk. Ele mata, mas nossa, pelo amor de Deus, gente. Não sei como levam a sério esse Cruz ainda. Tá, na próxima vez, mete mais 2 kg de sal e ganha. Teve aquela polêmica do faleceu Gunley. Um outro garoto lá expôs um protocolo do Cruz lá que tinha 75 gramas de sal e o cara teve problema com dor de cabeça, um monte de coisa assim, o pessoal começou a descer a lenha e tudo mais, sabe? Eu acho que é aquela coisa, um protocolo que dá certo para um, não dá certo para o outro. Pode ser que ele tenha tentado usar o mesmo protocolo para os dois, né? A gente sabe que na biologia humana não é assim que funciona, que tem a questão da individualidade biológica, né? Falta ele saber aplicar qual protocolo para cada um. Então não deu certo, deu tudo errado para o Menegatti, deu tudo certo para o Livinho. Mas, cara, o que eu faria assim no lugar do Cruz? Eu tiraria um tempo em off, ficaria um tempo longe de competições, tá? Finalizaria o trabalho com quem tem finalizado, depois repensaria um pouco sobre tudo que está acontecendo, refletiria para depois voltar melhor. É o que eu faria. Eu sairia de cena um pouco. Não vou entrar em detalhes. O Cruz fez isso, o Cruz, cara, não tem nada contra, eu não conheço a pessoa dele. Eu reveria, assim, sabe? Eu analisaria bem o protocolo que eu utilizaria para cada atleta, porque tem a individualidade biológica, o que dá certo para um pode não dar certo para outro. São coisas que têm que ser analisadas, tá? Mas eu não vou falar aqui da pessoa, e o pessoal tá atacando a pessoa. Isso é uma coisa que eu não concordo. Então tem coisa que, é complicado você sair falando aí, porque antes que vire um processo pra tudo que é lado aí, pô, é complicado você falar na internet aí que o cara, né, ceifou a vida do outro lá, né, falar que ele é o culpado disso. Cara, você tem que ter culhão pra falar isso. Então, você quer falar, fala, mas depois aguenta as consequências. Toma muito cuidado, cara, tá? Por isso que eu falo, quem não tem nada a ver com a história, não fica se metendo em treta, porque senão vocês arrumam pra cabeça, tá? Fica meio adentro aí. Mas é isso, pessoal, essa é a minha opinião a respeito disso. Fica à vontade para deixar os seus comentários, a sua opinião, vamos conversar, beleza? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para que o YouTube recomende mais os meus vídeos e você receber mais conteúdos sobre musculação, maromba, fitness e bodybuilding em geral. Vem fazer parte da minha comunidade, que eu estou aqui todos os dias para te ajudar. Me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, porque eu estou por lá também oferecendo dicas rápidas, direto no ponto, com conteúdos de vídeos curtos. E lembre-se, se está precisando de suplementação de qualidade, dá uma passada no site da Probiótica e não esquece de usar o cupom Eu Próprio Personal Fábio para você ganhar 15% de desconto na compra de qualquer suplemento, ou se você está
buscando pasta de amendoim com os melhores sabores, ou se você gosta de barras de proteínas, dá uma passada no site da Dr. Peanut e selecione, ó, procure isso aqui, ó, Dr. Bar. 21 gramas de proteínas, é uma dose de whey numa barra com os melhores sabores. Sabor avelã e cookies são os melhores, confia. Vai lá e use o cupom BLPersonalFábio para você ganhar 10% de desconto. Os links estão nas descrições, comentários fixados para você anotar e não se esquecer. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.